Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao estudo bíblico das lições CPAD. A lição de hoje trata como tema, lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. O nosso texto áureo está em Mateus 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 18, versículo de 9 ao 14. E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Então hoje a nossa lição vai tratar sobre a interpretação da parábola do fariseu e do publicano, quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, e a respeito da oração. Amados irmãos, é com alegria que nós damos continuidade aos estudos da CPAD. Hoje nós vamos tratar dessa lição tão maravilhosa que Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, Ele que cria todas as pessoas, Ele faz a advertência clara nesta parábola, porque Ele criou todos os homens por igual. A questão é a insensatez, quando as pessoas ficam sem crer, sem acreditar que o Deus que cria o exterior, o corpo, é o mesmo que cria o interior, o coração. Então, partindo dessa premissa, é um erro muito gigantesco, da qual Jesus chama até mesmo de louco pessoas que se apresentam ser santo sem ser, pregando sem viver. Então tudo isso caracteriza uma pessoa insensata, porque se diz servidor de Deus, diz que fazem culto a Deus, mas só que é aparência de vida e não de interior, e não de vida espiritual. Então hoje nós vamos ver que esta parábola também está ligada às outras. Por quê? Porque nós estamos falando também de perdidos. Por exemplo, nós estudamos sobre as 100 ovelhas. E diz que o Senhor se alegrou com a ovelha que achou que estava perdida. Mas as 99 não necessitavam de arrependimento. Ou seja, essas 99 estão exatamente no contexto de figura da qual nós podemos ver. Porque, meus amados, nós podemos ver que quando Jesus falou das 100 ovelhas, ele estava falando para fariseu, para pecadores, publicano e escriba. E ele mostrou a relação entre os que se arrependem e aquelas pessoas que não se arrependem, que não sentem necessidade de arrependimento e nem se alegram, mas murmuram. Então é uma parábola para eles e não para os discípulos. E nós observamos que isto também serve para nós na nossa vida cristã. Quantas pessoas no meio do nosso clero, dentro da nossa sociedade cristã, dentro dos nossos templos, nós temos duas pessoas, por exemplo, pecam o mesmo pecado, que são dignos de arrependimento. Esses pecados, só um deles, uma pessoa dessas duas, se arrepende, sente necessidade de arrependimento, mas a outra não sente necessidade de arrependimento. Com isso, Jesus está mostrando que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então serve para todas as pessoas. Por quê? Porque tem as pessoas que não querem mais se arrepender, se acha justo aos seus próprios olhos. Esta parábola do fariseu e do publicano é muito atual, porque vai falar de pessoas que confiavam em si mesmo. Amados irmãos,
esta parábola, ela é tão especial que vai tratar também do amor de Deus com relação a todos os homens, seja ele fariseu ou não fariseu, pecador ou não pecador, que se diz não pecador. Com isso, quando Deus criou os anjos, Deus já criou de uma forma eterna. Olha aí, isto é, criou já exaltado. A condição dos anjos foram criados de uma forma final, de exaltação. Os homens não. Os homens foram criados de uma forma que, se eles pecassem, uma forma mortal. Então os homens, nós podemos ver que o estado, se eles pecassem, era de morte. O estado dos anjos, se pecasse, era o estado do mal. Por isso que eles se tornaram malignos, porque eles já eram eternos. Com isso, o homem sendo criado mortal, por causa do estado que foi criado o homem, se ele pecasse, ele poderia reverter essa situação. Então, é da natureza de Deus. Isso dentro da nossa lição está aqui, no nosso textual, Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. É da natureza de Deus abater o soberbo, mas dar graça aos humildes. Então, todas as pessoas, sejam espirituais, sejam materiais, no campo físico, se o anjo, mesmo estado eterno, se exaltar, ele será humilhado. Se o homem se exaltar, ele será humilhado. Morte eterna. Tá certo? Com isso nós podemos ver que quando os anjos passaram pela prova, os eleitos, porque a terça parte se perderam, ficaram no lado do estado do mal, então 2/3 partes ficaram eternas com Deus. Então, qual foi a sua exaltação? Foi que esses anjos continuaram com Deus até hoje, sem nunca mais pecarem. Isto é, eles foram eleitos em Deus por causa da sua decisão, que eles usaram o livre-arbítrio e Deus o exaltou. Os homens também estão passando pela mesma dedicação. Tem que servir a Deus para receber a sua exaltação. A exaltação, para aqueles que almejam, eles têm que se humilhar. Qual é a exaltação do crente? Humilhar. Esta é a exaltação do crente. Por quê? Porque ele está carregando a cruz. Ele está indo de fé em fé. Porque vai haver exatamente o quê? O retorno do resgate. Cristo voltará, levará o fiel para sentar à destra de Deus. Então, Deus vai exaltar o humilhado, aquele que é mortal. Glória a Deus. Com isso, meus amados, nós vemos o seguinte: pessoas que vivem no erro, pessoas que pecaram, diz a Bíblia que todos pecaram. Nós vemos que há pessoas sinceras no meio dessas pessoas erradas, no meio dos pecadores. Por quê? Porque vão usar o coração e não vão usar de atitude, de aparência, não vão querer se mostrar. Com isso nós podemos ver que a chance para pessoas que são sinceras se arrependerem é muito grande, amados irmãos. Por quê? Porque Deus ama o pecador, aquele que se arrepende. Então, com isso, a salvação vem para a sua casa. Vejamos, nós temos na Bíblia pessoas que foram sinceras. Por exemplo, esse publicano. Nós temos o caso de Paulo, o caso de Cornélio e o caso de Etíope. Todas as pessoas que foram sinceras, Deus deu oportunidade para se arrepender. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quantas pessoas hoje nas suas igrejas e denominações vivem de culto de vitória? A igreja dos campeões vive sempre no sapato alto, vive sempre pensando alto, nunca pensando em
diz a Bíblia que nós temos que ser pobre de espírito. Qual é a igreja hoje que prega isso, meus amados irmãos? Ser pobre de espírito, ser dependente de Deus, ser uma pessoa, conforme disse Paulo, que Cristo veio salvar o mundo, da qual eu sou o principal dos pecadores. Quem hoje diz isso na mídia? Esse publicano, ele disse: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Ora, se Pedro pecou, nós também pecamos. Pedro era falho, nós também somos falhos. O que nós vemos é a sinceridade na hora da conversão, do arrependimento. Glória a Deus. Então, meus queridos, vejamos. Se Deus, Cristo, nosso Criador, e Ele adverte que Ele fez tanto o corpo como o coração, que faz parte da nossa alma, o coração não carnal, mas aquele coração que está entre o espírito e a alma, aonde penetra a palavra de Deus. Então, se Jesus, João 1:3, nós vemos que Ele criou todas as coisas nele, e diz Colossenses 1:16, que tanto as espirituais como as materiais foram criadas também por Ele, as visíveis e as invisíveis, o corpo e o espírito humano e a alma. Então, é loucura andar de aparência. Sejamos inteligentes. Glória a Deus. Então, jamais andar de aparência. Sair ao culto, mostrar-se como esse fariseu. Primeiro, consigo mesmo. A oração consigo mesmo. E a oração que despreza os outros, que coloca o outro no nível de um pecador, no nível de uma pessoa que está aí na sociedade mais perversa possível. Então, ele desprezava os outros. Com isso, meus amados irmãos, nós vemos o seguinte: nós temos que dar valor ao que Cristo fez por nós. O que foi que Cristo fez por nós? Ele nos perdoou. Com isso, tirou-nos a culpa. Então, diante desse valor de Cristo, qual é o valor que nós temos que ter diante dele? Diante dessa substituição, da qual ele ofereceu a si mesmo, a Deus por nós. Nós temos que dar valor à misericórdia de Deus. Sim, por quê? Porque jamais nós vamos salvar nós mesmos. Foi Cristo que salvou as nossas vidas, tirando os nossos pecados. Com isso, quem dá valor mais às suas atitudes, quem dá valor mais às suas virtudes, são fariseus. Porque ele faz e quer que os outros vejam. Ele dá com a mão e quer que a outra mão veja. Então, tudo isso, farisaísmo. Isto é, falta de convicção na dependência de Deus. Então, está faltando crer na misericórdia. Por quê? Porque nós, como Jesus fez um ato eterno e para sempre, jamais conseguiremos chegar ao patamar de Cristo. Por isso que nós seremos eternos dependentes, porque Ele morreu uma vez para sempre. Glória a Deus. Então, não tem como chegar no patamar de Cristo. É necessário reconhecer que Cristo é nosso Salvador, que Cristo é nosso Deus, que Cristo é nosso Senhor, e assim dependemos dele eternamente. Glória a Deus. Amados irmãos, a nossa lição também vai tratar sobre Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e dou os... De novo, eu vejo aqui o fariseu jejuando 2 vezes na semana e dando os dízimos de tudo. Então, a questão do jejum, amados irmãos, estava previsto na lei. Estava previsto na lei. Porque a lei conduzia quem? A Cristo. Não é assim? Ok?
Não vou entrar nesses méritos aqui da lei e Cristo. Mas vamos aqui. Por que a lei conduzia a Cristo? Porque Cristo era o Messias. Então, as pessoas que viviam debaixo da lei tinham que jejuar. Então, antigamente, os pais, aí no tempo de Jesus nós tínhamos os fariseus. Eles tinham que jejuar. Antes do Messias, nós tínhamos quem aqui? Os discípulos de João também jejuavam igual aos fariseus. Mas os discípulos de Jesus aqui, discípulos de Jesus, não jejuavam. Qual é o segredo aqui? Ele conta o Senhor Jesus. O Senhor Jesus conta que quando o Senhor estava com os seus discípulos, ele estava em banquete. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus é o noivo. É o noivo de quem? Da igreja. E aqui ele já estava mostrando o que vai acontecer lá no céu com a igreja. As bodas do Cordeiro. Porque Jesus ele veio daqui do céu. E no céu, glória a Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então quando ele chegou na terra, ele chegou como pão. Ele chegou como água. Por isso que os discípulos bebiam e comiam. Porque Jesus é, aleluia, fonte de vida eterna. Aquele que come de mim, da minha carne, tem vida eterna. Aquele que bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Com isso, havia banquete. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, que eram os convidados das bodas, nós vemos que com Jesus é festa. No céu, a igreja vai passar 7 anos em festa. Enquanto os discípulos estão com Jesus, eles não jejuam. Eles estão comendo e bebendo. E eram criticados por fariseus e discípulos de João. Pelos fariseus. Não pelos discípulos de João. Mas os discípulos de João também jejuavam, até mesmo com a chegada de Jesus. Mas Jesus disse, vai chegar a hora que os meus discípulos vão jejuar. Atos capítulo 2. Depois da ressurreição de Jesus. Jesus disse, recebei o meu Espírito Santo. Então entregou o Espírito Santo na vida dos discípulos. E os discípulos agora em Atos foram revestidos. Jesus foi assunto ao céu. Atos 1 e 11. Com isso, não é hora mais de comer nem de beber. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É trabalho, é gozo, é paz no Espírito Santo. Então hoje no tempo da graça, nós estamos em obra, nós estamos em evangelismo, em missão. Então não é hora de banquete, não é hora de bodas. João 14, versículo 1 ao 3, nós estamos esperando Jesus voltar. Aí quando ele vier e nos levar, aí nós não vamos mais jejuar. Aí nós vamos de novo comer na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Outra coisa mais. Os fariseus, eles tinham costume de lavar as mãos. Sim, eles tinham costume de lavar as mãos, enquanto Jesus, ele ensinava os discípulos a lavar os pés. Com isso, os fariseus lavando as mãos, Jesus disse, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, fariseus, vós, todos os povos que me louvam, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então em vão me adoram, em vão me buscam, em vão me louvam. Meus queridos amados irmãos, ninguém engana ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é profeta. Glória a Deus. Ele é profeta e diz até quanto você deve. Glória a Deus. Eu jejum, eu profetizo na igreja, eu faço obras boas. Jesus diz, você ainda deve. Se lembra do credor? Que Jesus contou a parábola do credor que devia, os dois servos, um devia 500 e o outro devia 50? Pode ser o melhor justo da terra, ele ainda deve a Jesus. Os fariseus se apresentavam a ser santo, orava, jejuava, dava disso. Jesus disse, está devendo 50. Glória a Deus. Enquanto os pecadores, que devem 500, quando se arrependem, lava os pés de Jesus com lágrima, os cabelos se tornam uma toalha. Glória a Deus. Com isso, Deus ama o pecador que se arrepende, que deixa os seus pecados, porque sabe
que ele tem sinceridade e que ele vai servir, conforme diz João 4:24, a Deus em espírito e em verdade. Queridos amados irmãos, interessante que Jesus comparou os fariseus a uns sepulcros caiados, porque por fora, muito bonitinho, aparenta ser bonito, porque andava de vestido branco, muito parecido com um sepulcro caiado, mas por dentro aquela podridão, o seu coração desprezava os outros. Então essa questão de desprezar os outros, é aqui que não funciona o seu culto racional. Então aquele culto que a gente faz a Deus, se nós desprezarmos os outros, não adianta orar, jejuar, dar dízimo, não adianta fazer nada a Deus, porque o nosso culto está relacionado a Deus e ao nosso próximo. Então, não se iluda como um fariseu, consigo mesmo e desprezando os outros. Então, meus irmãos, mais uma coisa importante. A respeito do jejum, lá vem coisa forte. Odres velhos, vestido velhos. O que são isso? Eu vou explicar. Depois nós temos vinho novo. Vinho novo. Depois eu tenho aqui, vestido, pedaço, remendo. Pedaço, remendo de vestido novo. Ok? O que é isso? Quando Jesus contou sobre o jejum, Jesus contou o seguinte, que odres velho não suporta vinho novo. E não se pode pegar um remendo de um vestido novo e colocar em vestido velho. Não vai suportar, ok? Com isso estava mostrando que o jejum é sagrado. O jejum é sagrado. Então quando Jesus chegou, ele disse, é chegado o Rei de Deus. Então no Rei de Deus, hoje na graça tem que jejuar. Então quem são os que jejuam? Os que são nascidos de novo. Presta atenção. Já é coisa boa aqui do céu. Os que jejuam hoje são os nascidos de novo. Então os odres velhos, os velhos homens, os fariseus, os velhos homens, os da natureza velha, aqueles que não se convertem, não podem receber vinho novo. Esse vinho novo é o jejum. Glória a Deus. Esse vestido novo, o pedaço do vestido novo, é o jejum. Esses odres velhos são os homens velhos que precisam nascer de novo. Esses vestidos velhos são os fariseus que precisam nascer de novo. Então os discípulos tinham que nascer de novo. Então tinham que receber o Espírito Santo e ser revestido do Espírito Santo em Atos 2. Assim eles estariam prontos para receber o vinho novo e o remendo novo. Glória a Deus, porque assim eles já eram nova criatura. E assim eles poderiam jejuar, porque, meus irmãos, a unção de Deus não pode estar em profano. A unção de Deus não pode estar num homem velho. O Espírito Santo não pode estar numa pessoa com vestido velho. Tem que estar num homem novo, numa nova criatura. Com isso, o jejum, glória a Deus, é o vinho novo, é o vestido novo, remendo tirado do vestido novo, que não pode ser colocado em vestido velho. E o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque se rompem. É por isso que a igreja hoje ela jejuma, porque está esperando Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus vier, nós estaremos para sempre com o Senhor, mas ali, lá na mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos participar da ceia e comeremos e beberemos. Amados irmãos, para encerrar, lá vem coisa boa. A confissão de pecados. Existe uma doutrina bíblica da confissão de pecados. Quando a pessoa peca sozinha, individualmente, conforme a gente diz, por pensamento, por palavra ou por obra, sem envolvimento de terceiro, sem envolver uma pessoa moralmente, fisicamente,
Então essa pessoa que pecou sozinha, ela deve confessar a Deus o seu pecado sozinho. Preste atenção. Esta é a doutrina bíblica da confissão de pecados. Mas se o pecado está sendo contra uma pessoa, então a pessoa deve ser considerada no perdão. Por isso que Jesus fala que quando você pecar, vai até o teu irmão, se for contra o teu irmão. Porque não adianta ir até Deus, entregar o culto, o serviço, e estar com problema com o irmão. Deus não aceita. Então, quando o pecado está publicamente, que se tornou público, então esse pecado deve ser confessado publicamente e congregacional. Isto é, o pastor deve receber o caso, deve ser consultado. Com isso, o pastor tem que ser homem de Deus para ver e aplicar, se necessário, uma disciplina. Com isso, nós podemos ver, meus amados irmãos, que os ai de Deus, esses ai é muito forte. Por quê? Porque o ai é um juízo de Deus que vem com dor. Sim, a Bíblia fala muito bem desse juízo que vem com dor. Por quê? Porque representa uma pedra pesada de um moinho colocada no pescoço quando a pessoa é colocada dentro da água. Esse é o ai de Deus representado tipologicamente com a pedra de um moinho pesada, pendurada no pescoço, dentro da água, sufocado. Esse é o ai de Deus. Sabe por quê? Porque esse ai de Deus é para que o pecado não seja um escândalo. Esse escândalo vai provocar nas crianças, nos meninos da fé, o quê? Prejuízo espiritual. Com isso que a Bíblia diz que a gente não pode matar. Olha aí, não pode matar. Isso está se referindo ao lado espiritual também. Então, as pessoas que são crianças na fé, novos convertidos, elas ficam afetadas quando há o escândalo. Com isso, é necessário entender a doutrina do perdão e a doutrina da confissão de pecados. Como ela deve ser agida diante de uma circunstância. Glória a Deus, entendeu? Se ela for individual, confessa individual. Se for pública, confessa publicamente. Não tem jeito. Com isso, se resolve o caso e quando o pecado é confessado, não pode mais ser publicado. Já foi confessado? Então o pecado agora é perdoado. Então se é perdoado, é apagado. Não tem mais o que se discutir. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, nossos vídeos extras já estão sendo enviados antes da aula do YouTube. Quer participar? Faça uma contribuição voluntária, de qualquer valor. Já enviamos todas as aulas, até a 13ª aula da nossa lição, e já gravamos 6 aulas. Enviaremos para você, em nome de Jesus. Abençoe esse trabalho, que está uma bênção. Os nossos vídeos extras estão muito bom. Que você possa participar com graça e com temor a Deus. Deus te abençoe e fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.